documentos. Bem, aqui a banca colocou um trecho para vocês que diz o seguinte: Senhor Ministro, convido Vossa Excelência à celebração, e aí vai colocar lá todo o texto, né, do seu... Aí ele fala assim: caso o remetente dessa comunicação seja o Ministro de Estado, o fecho adequado será atenciosamente, certo ou errado? E aí? Ó, o remetente. E aí, certo ou errado? Certo, galera, porque agora tudo é atenciosamente, agora certo. Os termos técnicos, as siglas, as abreviações e os conceitos específicos empregados em correspondências oficiais prescindem de explicação, certo ou errado? Vamos lá. Quando você, em geral, você deve evitar isso aí, os termos técnicos, as abreviações. Mas vamos imaginar que você tenha que colocar um termo técnico, né? E vamos imaginar que em algum momento você venha a utilizar a abreviação. Isso pode acontecer, deve evitar, mas há casos que você pode colocar. Você não vai ficar colocando lá Organização das Nações Unidas o tempo todo. Se você já colocou uma vez, né? Você colocar mais, pode colocar a abreviação. Então, há situações que não tem jeito, vai ter nesses textos termos técnicos e abreviações, tá? Isso pode acontecer. É bom evitar, mas há casos que isso vai acontecer, tá? E aí, certo ou errado para o que ele está falando aqui? Certo ou errado? Precisem de explicação tudo. Errado, errado. Por que errado? Cada palavra prescinde, né? Quando ele fala que prescinde, ele quer dizer o que com isso? Que eu tenho que colocar a explicação? Não, pelo contrário, está querendo dizer que dispensa a explicação. Não confunda prescindível com imprescindível. Prescindível é aquilo que você dispensa. Imprescindível é aquilo que você não pode abrir mão. Então, caso aconteça de você colocar, não tem como evitar, tem que colocar ali o termo técnico, vai aparecer várias vezes no texto. Quando colocar, tem que colocar uma explicação pelo menos, né? A abreviação, colocar ali a explicação, depois não precisa colocar mais, tá? É bem verdade que existem abreviações que elas são tão comuns que não precisa, mas em geral a orientação é, se você for colocar uma abreviação, pelo menos a primeira vez que ela vem aparecer, que você coloque a explicação e depois não precisa mais. Mas já vou ter entendimento no texto, o que significa aquele termo técnico que você está usando e ou aquela abreviação que você está utilizando, tá? Então, ela não dispensa essa explicação, tá? Pelo menos não a primeira vez que ela vem aparecer, depois sim. Então, aqui, geralmente, as pessoas erram porque confundem a palavra prescindem, né? Prescindem, na verdade, é dispensa. Bem, galera, então, é isso. Redação oficial não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é verdade? Tá? Você tem bastante coisa a ser falada aqui, vocês viram a forma de se perguntar, mas não é nada tão complicado como direito, por exemplo, informática, né? Português também é outra que é bem fácil, é bem tranquilo, né? Então, assim, matéria difícil ali, né? Fica lá para a galera de direito, de informática, que a gente joga para eles. Na redação oficial é bem tranquilo, você não vai ter que escrever nada, tá? Muita gente pensa que a redação oficial você tem lá que escrever alguma coisa, não precisa, tá? Você vai ter que julgar e basicamente é mais ou menos nessa linha que eles vão fazer as perguntas, tá? Então, a atenção especial aqui, principalmente assim, aquela atenção mais rebuscada, galera, aquelas partes do documento ofício. Eu acho que as características é bem tranquila, porque o próprio nome das características te ajuda a lembrar, não é verdade? Você vê lá a característica da clareza. É difícil você não saber o que é clareza. Clareza, né? Aquilo que é claro, aquilo que você compreende rápido, não é? Precisão, você ser preciso ao escolher um vocábulo. Você tem vários vocábulos que passam várias informações, mas você vai escolher aquele que é preciso, aquele que não vai gerar ambiguidade, aquele que vai resolver um problema. Outra coisa, evitar de ficar toda hora trocando a mesma palavra por sinônimos, né? Para poder ficar aquela questão bonita, vou ficar mais estilo, né? Vou começar a colocar aqui palavras diferentes, não, tá? É sempre lembrando que é um texto que tem que ser simples, assim como a sua redação. A gente pensa às vezes que o texto, bom texto, é aquele texto rebuscado. Isso aí é um texto da literatura, né? Você não vai fazer um poema. Agora, quando se tratar de um documento, quando se tratar de uma redação, você vai usar sempre, né, priorizar uma linguagem simples, clara, tá?
E é basicamente isso que a gente tem para falar da redação oficial. Tá aqui o decreto para vocês darem uma olhadinha também, dê uma olhadinha no decreto. Tem muita coisa ainda que as pessoas estão se acostumando, porque como eu falei, nós tivemos um manual e logo na sequência, né, nem muito tempo, veio um decreto e meio que embolou um pouco as coisas aí, mas todos eles vieram para facilitar. Obrigação. Quantas questões de redação oficial terei na minha prova? Em geral, né, o CESP, algumas bancas trabalham ali, às vezes com 3, 5 questões de redação oficial, ou às vezes nenhuma. Pode acontecer de não cair nenhuma questão de redação oficial? Pode, tá? Não há uma obrigação. Eles colocam no edital, mas não há obrigação. A última prova agora do Ministério Público tinha lá redação oficial no edital, mas não caiu nenhuma questão de redação oficial. Não sei se por causa das modificações que ocorreram, ficaram inseguros em colocar, não sei o que não tinha nenhuma questão de redação oficial, né? Mas, em geral, provas de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, você tem, sim, questões de redação oficial. Geralmente fica ali entre 3 a 5 questões de redação, tá? Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Vocês querem fazer alguma pergunta, galera? Esse silêncio aí quer dizer o quê? Desespero, não é? A certeza do que vai fazer na vida, tá? Então, é isso. Nosso dia hoje ficou dividido em redação oficial e redação dissertativa. Tá? Como redação oficial, vocês não têm nenhuma pergunta, nós passamos por todas as características da redação oficial, dê uma olhadinha no manual, é sempre, né, ali você tem mais detalhes, mas eu posso dizer que aqui eu fiz um resumo para você desse manual. Então, daquele manual que é geralmente cobrado em prova, tá aqui. E outra coisa, é legal que o manual de redação tem uma parte de gramática também. Não sei se você sabe, você pode ali baixar, né, até para que você possa ter aquela parte gramatical, vai falar um pouquinho de morfologia, de sintaxe, é bem legal, você tem uma parte gramatical ali, né, do manual de redação. E é legal porque às vezes algumas questões da gramática tem aquelas divergências, aquela dúvida, e você pode ali consultar também, é uma forma de consulta, tá? Mas, em geral, isso aqui que eles cobram. Deixa eu falar então um pouquinho da redação dissertativa. A gente pode adiantar um pouquinho esse assunto, para que você vá para o almoço pensando, vai mais leve, ou não? Não é? Quais são as suas dúvidas com relação... Eu gosto de ouvi-los também, tá, galera? Eu falo pra caramba, então assim, eu gostaria de ouvi-los também, né? Quais são as suas dúvidas com relação à redação, galera? Todas não valem, né? Todas aí não valem. Bem, galera, olha só, vamos lá. A redação, quando se trata do CESP, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, ela costuma ser uma redação diferente dos outros concursos públicos, tá? Em geral, quando se fala em redação para concurso público, outras instituições, eles costumam colocar um tema livre, não que o CESP não possa fazer isso. No edital não vem dizendo lá que será a redação dissertativa expositiva. A única coisa que ele fez foi colocar no edital que a redação será uma redação dissertativa. A dissertação ela se divide em duas partes, né? Ela pode ser a argumentativa, como ela pode ser a expositiva. Em geral, para os cursos de Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, eles costumam trabalhar com a expositiva. Então, demanda muito mais um conhecimento na área específica de direito do que propriamente de língua portuguesa. Não que aqui a gente não tenha contribuição para dar língua portuguesa, a estrutura, a linguagem, o que você deve falar, em que momento você vai falar, mas você tem que praticar isso aí, você vai praticar com base nos conhecimentos que vocês vão adquirindo ou tenham em direito. Então, tem que prestar atenção na aula de direito agora de uma outra forma. E pensando, quando o professor trazer um assunto, eu tenho que pensar, eu vou ter que falar a respeito daquele assunto. Então, tem que fazer muitas perguntas em vários detalhes, porque você vai ter que, né, pode ser que o tema seja algo que você tenha que falar. Então, por exemplo, já caiu temas como descaminho. Na verdade, foi contada uma história e você tinha que saber a diferença de contrabando e descaminho na prova da Polícia Rodoviária Federal. A pessoa que fica, não é, aí muito ligada a alguns telejornais sabem que ali se fala muita coisa que não é verdadeira. Por exemplo, é comum a gente ouvir falar que houve um contrabando de cigarro, né? E a gente sabe que cigarro não é contrabando, não é verdade? Olha como eu estou aprendendo direitinho, ó.
né? Não é contrabando, né? Aí a banca, ela espera que você faça o que nessa hora? Que você venha esclarecer que naquele caso, né, não é uma resposta, é um texto, mas que no seu texto tenham informações como você esclarecendo a diferença entre contrabando e descaminho e mostrando que na situação ali você tem o quê? Você teria um descaminho, porque aquilo que é trazido de fora, mas que é permitido, é vendido em seu país, isso não é contrabando. Cigarro, a gente vê cigarro sendo vendido legalmente aqui. Então, trazido de fora, isso não é contrabando. Contrabando seria, por exemplo, se a gente tem drogas, né, que aí não pode vender, as armas, né, se não é liberada a venda de armas, seria, enfim, essas coisas. Então, basicamente, olha só, o diferencial da redação vai ser o seu conhecimento na área específica, porque por mais que você tenha feito um texto, elaborado um texto com uma linguagem, com toda uma estrutura perfeita, se ali você acabou falando, não é, em contrabando para alguma coisa que não é, então você já tem uma penalização muito alta. Lembrando que quem vai corrigir a sua prova é um professor de língua portuguesa, mas ele não é bobo não, tem ali, não é, um esquema para ele ver o que você pode, o que você poderia ter dito ou não, porque ele não necessariamente tem que dominar a área, né, penal, a área administrativa, enfim, tá? Já aconteceu também, eu até trouxe um tema para vocês para falar um pouquinho da parte da Constituição que fala do asilo inviolável, né? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho dessa estrutura na volta. Então, o que eu gostaria de falar para vocês agora, antes do almoço? Que aqui a redação, em geral, ela vai testar muito os seus conhecimentos na área de direito. Tá? Então, assim, é legal você, quem não teve ainda as aulas de direito, quem já tem um conhecimento, quando assistir às aulas, já prestar atenção. Olha, encher de perguntas dos detalhes, porque esses detalhes vocês vão ter que mencionar. Tá? Mencionar bastante a lei, né? Não precisa memorizar os artigos e ter que colocar exatamente como está no artigo. Se está na lei, você pode colocar conforme, né, o Código Penal, conforme a Constituição, e não precisa ser ali na literalidade. Você precisa colocar lá o artigo e exatamente as palavras. Mas não adianta falar que segundo a Constituição e não está lá na Constituição, não falar sobre isso. O que fala sobre isso é o Código Penal, e você está falando que a Constituição é que diz. Isso também é um outro tiro no pé que você vai dando aí, tá, com relação ao seu texto. Mas vamos lá. O texto dissertativo, quando ele é argumentativo, é aquele que você vai se posicionar. É aquele que você vai colocar, vai criar uma tese, uma posição e vai defender essa tese por meio de argumentos. O expositivo apresentado pelo CESP, em geral, ele vai dar os pontos que ele quer que você discuta nesse texto. Em parte, sim, em regra, isso fica mais fácil. Porque no texto argumentativo, quando o tema é livre, você ainda tem que pensar em quais argumentos você vai escolher para colocar no seu texto. Ali não, ali a própria banca já dá uma orientação e ela diz, olha, ela vai contar para você uma história e vai dizer, olha, nessa história eu quero que você fale sobre isso e isso, né? Então você tem que mencionar ali, tá? A orientação a gente sempre fala, se a banca colocar 2, 3 tópicos ali, você não vai misturar isso em parágrafos. Mas você vai esclarecer esses pontos. Quando eu faço uma redação argumentativa, eu uso uma técnica. Todas as ideias que eu vou tendo, frases, períodos, do que eu vou pensando, eu vou escrevendo no rascunho. Aí depois eu pego aquilo e vou montando a minha redação. Então, me ajuda bastante. Sim, isso é legal. Só que essas ideias que você está falando que você coloca no rascunho, a banca já vai te dar. Ela vai colocar para você. Porque ela vai colocar os tópicos e vai falar, olha, eu quero que você fale no seu texto, eu vou te dar um caso hipotético. Esse caso já vai mexer com alguma questão, por exemplo, olha aqui, ó, na primeira página do seu texto, né? Eu coloco aqui para você, ó, que temas do CESP, né? Eu vou colocar aqui o segundo, do verso da primeira folha, que é o que nós vamos trabalhar depois do almoço, tá? Ó, seria a nossa página 2. Olha a página 2 aí. Um outro exemplo de tema do CESP é esta proposta de redação. A gente vai trabalhar, inclusive, com essa proposta aqui. Ele vai te contar aqui uma história que diz que, após recebimento de denúncia anônima, aí o que é interessante, nessas histórias que ele vai te contar, você já ir sublinhando partes importantes que você já ouviu falar das aulas de direito, né? Então, por exemplo, aqui, após recebimento de denúncia, já sublinha essa parte, denúncia anônima. O professor falou, vai falar ainda para vocês a respeito disso.
Quais são as orientações que se tem a respeito de uma denúncia anônima, não é? Olha lá, denúncia anônima, agentes da Polícia Civil, olha lá, ó, invadiram, sublinha essa parte, só invadiram no período da noite, já ouviram falar sobre isso, não já? Então sublinha essa parte, no período da noite. É todos aqueles pontos que o professor fala para você nas aulas de direito, tá? No período da noite, quarto de hotel, aí ele também fala sobre isso, né? O que é considerado a casa, o que é considerado o asilo inviolável? É só a casa da pessoa, não é? Então aqui você vai ter uma observação para falar. Você vê que toda a história é montada para você explicar cada ponto. Então essas partes da história você já vai destacando. Por quê? No seu texto, você tem que explicar no seu texto tem que mencionar essas partes, vai ter que falar a questão da denúncia anônima, a questão do seu período da noite, a questão de que eles invadiram, tá? Olha, não tinha ali autorização, eles invadiram quarto de hotel com o objetivo de proceder à busca e à apreensão de materiais e documentos supostamente utilizados por determinado hóspede em crimes relacionados à clonagem de cartão de crédito. Só nessa parte aqui tem várias coisas que você pode falar. Porque há situações que esse agente pode entrar numa casa, num asilo inviolável, sem autorização? Pode. Essa situação aqui hipotética entra nesses casos? Você vai dizer que sim ou que não, né? Então, o que está ocorrendo? Olha quanta coisa que, pela própria história, na verdade, aqui você vai destacando e ela vai te orientando sobre o que você vai estar falando. Então, imagina a pessoa aqui já falando algumas coisas erradas. Ah, mas como não é a casa? Pode, não é? Ah, mas a denúncia, havia uma denúncia anônima. A questão é por causa de uma apreensão de documentos. Então, nas situações em que você pode entrar sem autorização, uma delas é para apreender documentos e materiais supostamente utilizados, não é? Então você vai falando sobre tudo isso. Os materiais e os documentos obtidos durante a invasão do quarto do hotel foram, sublinha aí, foram as únicas provas que alicerçaram denúncia oferecida pelo MP, Ministério Público. Então, tem essa questão também. Essas provas foram adquiridas de maneira lícita ou ilícita. O que acontece quando você tem isso como a única prova de um processo, né? Existe uma teoria para isso aqui, né? Quando você adquire a prova dessa forma. E olha que é a única prova que vai alicerçar aqui a denúncia. Aí ele fala: com base nessas provas foram tomadas depoimentos de diversas testemunhas, as quais serviram também de fundamento para a condenação do réu. Viu que eles vão te dar uma história que está recheada de situações aqui que você pode desencadear um texto. E aí ele vem dizendo assim, com base nessa situação hipotética, redija texto dissertativo sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da operação policial. Aí vamos lá, dependendo do que você venha falar aqui, né? Se você não entender aqui a história e pontos dessa história, você já vai começar falando que era constitucional ou inconstitucional, tá? Da operação policial, abordando necessariamente de forma justificada os seguintes aspectos. Olha lá, a banca já vai te dar o que você vai ter que falar. Ele conta uma história, mas ele quer que no seu texto você tenha que abordar os seguintes aspectos. Sabe aquela coisa do que você falou aí, que fazer várias ideias e depois pensar sobre o que vai para o seu texto, o que você vai... Então, aqui a banca já faz. Então, olha, primeiro, direitos e garantias fundamentais aplicáveis ao caso, né? Então, aqui, quais são os direitos e garantias que foram respeitadas ou desrespeitadas, tá? Possibilidade ou impossibilidade jurídica de utilização em processo judicial das provas obtidas na referida operação. Olha que propositalmente eles colocam isso aqui. Então, você tem basicamente dois aspectos aqui para você falar. Você tem aqui para falar um pouquinho da questão dos direitos e garantias que estão falando lá na Constituição, e você tem a própria questão do próprio processo, né? O que pode ser, o que acontece com esse processo quando as provas são adquiridas dessa forma.
tá? Nessa hora você tem que fazer o quê? Vai ter que explicar, mencionar o que diz lei tal e lei tal. Às vezes uma lei complementa a outra, não é? E quem já assistiu às aulas de direito fica até com a mão coçando aqui para escrever, né? E para falar alguma coisa nesse sentido. Cansou de ouvir o professor falar a respeito disso, né? Aqueles vários pontos que o professor fala em sala de aula, ó, cuidado, né? Que muita gente pensa que o asilo inviolável é a questão da casa. O próprio a questão dele falar período da noite, você pode mencionar que existe legislação que fala a respeito, tem entendimentos a respeito do que é esse período da noite, porque até um tempo se falava que esse período da noite ficou meio, né, uma lacuna na lei, porque não falava o horário, né? Mas hoje já existem entendimentos para isso, então você pode colocar esses entendimentos, não é isso? A questão de como essa prova, a polícia até pode entrar sem autorização, mas em quais situações, esse caso não cabe. Enfim, quem já assistiu, quem já tem uma noção aqui, já fica ali com o olhinho brilhando quando ouve essa história aqui, dá para ver daqui, né? Ó, dá para falar um monte de coisa que aprendeu. E você sabe, e mais interessante, quem já ouviu essa história aqui, já sabe, né, um pouco do que diz a lei a esse respeito, sabe que muita coisa que é falado por leigo, e até mesmo em alguns telejornais, olha quanta coisa induz ao erro, né? Então a banca nessa hora não vai testar só os seus conhecimentos na área de língua portuguesa, não. Vai testar os seus conhecimentos na área de conhecimento específico. Ela espera que aqui você não fale como um leigo, né? Não que você tenha que ter obrigatoriamente uma formação em direito, mas você não pode ser um leigo na área, então não vai poder falar bobagem aqui. Mas é toda uma história contada para você falar um monte de bobagem, é ou não é? Né? A gente fica de boca aberta quando começa a assistir uma aula de direito e o professor começa a falar várias coisas que a gente também pensava, não é, de forma diferente, tá bom? Então, é isso. O texto expositivo é um texto, então, que você perceba que aqui você não vai opinar. Aqui não cabe a questão de você opinar. Aqui você vai colocar o que diz a lei. Você vai dizer aqui o que é certo e o que é errado, o que pode ou não acontecer, não com base naquilo que você acredita. Porque vamos imaginar que aqui você seja uma pessoa que defenda isso aqui. Pô, mas o cara estava lá, eu sabia, tinha uma denúncia, tinha lá mesmo material, consegui pegar o material, o importante é isso, né? Mas isso é a nossa opinião, é a nossa forma de pensar, mas a gente sabe que a lei às vezes não é assim. Então você tem que falar conforme a lei. Então, no texto expositivo não é como no tema livre, né, que você vai lá elaborar uma tese, tem que pensar em uma tese, tem que se posicionar, em que você tem que pensar em quais argumentos, em que você tem que convencer alguém de alguma coisa. Aqui não, aqui você vai fundamentar. Aqui basicamente você faz isso, você vai fundamentar tudo o que você falar. Nada aqui pode ser falado sem que você coloque uma fundamentação. Então aqui você vai rechear o seu texto com o quê? Com fundamentos, com leis, com entendimentos diferentes, não é? Às vezes até com, né, exemplos de outros casos, seja bem curto, né? Então assim, você pode colocar no seu texto, tá bom? Esse texto também, como um texto dissertativo, em geral tem as 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão. A diferença é que o desenvolvimento, que é a parte que geralmente é mais difícil para a galera pensar o que vai colocar no texto, a banca ela já te dá. Ela conta uma história, mas ela já diz o que quer que você fale nessa história. E olha, ela te deu 2 tópicos, não foi? Ela fala aqui sobre direitos e garantias fundamentais aplicáveis ao caso, tá? Então tem que ser pelo menos um parágrafo para isso e não pode misturar com o outro, tá? Quando eu terminar de falar sobre isso aqui, ponto, não é para pular linha, parágrafo, não preciso colocar lá que é o 2º parágrafo, 3º parágrafo, eu já vou começar a falar sobre a impossibilidade jurídica de utilização, possibilidade, se aqui há uma possibilidade, não, mas aqui existe uma possibilidade, ou aqui não existe possibilidade, né, de usar isso aqui no processo. O que acontece com um processo dessa forma? Que teoria que existe a esse respeito, né? Existe uma teoria tal, que fala justamente disso. Então, você vai usar um outro parágrafo para falar só dessa parte. Então, o erro muito comum é a galera colocar tudo misturado, misturar os assuntos. Então, se ele colocasse mais um tópico aqui, seria mais um outro parágrafo no seu texto. Então, há caso da banca colocar 2 aspectos, exigir que 2 aspectos sejam discutidos no seu texto, há caso da banca colocar 3 aspectos que sejam discutidos no seu texto, e cada aspecto tem que ocupar um parágrafo, tá? Eles têm que estar separados, não vai misturar não. Deu para ter uma noção do como vai ser cobrada a redação?
era diferente. Então, se você já teve alguma aula de redação que falava sobre o texto dissertativo, não é? Te dava temas livres e aí você ia aí fazendo, cuidado, porque quando se tratar de Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, não é bem assim, tá? Então, até são aulas que a gente costuma pegar muita orientação com os professores de Direito para conseguir falar com vocês. Tranquilo? Então, a gente vai produzir esse texto aqui depois do almoço. Preciso que vocês me ajudem aqui nesse sentido. Por isso que eu comecei a aula perguntando se vocês tiveram a aula de Direito, né? Porque seria muito bom se isso tivesse acontecido. Por quê? Já teriam algum embasamento para falar a respeito disso, né? Mas, enfim, depois do almoço eu vou passar também algumas orientações de estrutura para vocês e vamos ver o que a gente consegue produzir aqui. Se a gente não conseguir produzir tudo aqui, não é? A gente vê a possibilidade de vocês enviarem a redação e eu enviar a correção, né? Mas o ideal é fazer aqui, né? A gente se propôs hoje a fazer aqui, tá? Porque tem essa coisa também. Eu só consigo fazer quando eu estou em casa, aquela coisa. Mas e na prova? A prova não vai ser, cara, vai ter nessa situação aqui, sala de aula. Então, às vezes, a gente tem que quebrar esse gelo também. Só consegue fazer redação se for aquela casa no meu quarto, naquela minha mesinha ali, com as minhas canetas coloridas ali, né? Mas tem que quebrar esse gelo, tem que ser aqui também em sala de aula, tá? Então, é isso. Galera, eu vou liberar vocês para o almoço um pouquinho mais cedo, tá bom? Porque se eu mandar começar a fazer alguma coisa com vocês agora, eu vou ter que cortar bem no meio do processo. Eu não quero fazer isso, tá?